Fala pessoal, sou lá no Turbo aqui e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que é como chutar na Sebrasp. Eu usei essa técnica de chute e consegui ser aprovado e nomeado no concurso da Petrobras, um concurso muito bom, concurso aí de nível superior que aconteceu, a prova foi em 2022 e eu fui aprovado sendo que a maior parte do edital era novo para mim e eu tive pouquíssimo tempo para cobrir ele. Quando eu decidi prestar a Petro, eu tinha mais ou menos um mês e meio até a prova e na verdade eu tive ainda um tempo menor para estudar as matérias do edital, porque a maior parte desse um mês e meio eu dediquei para a área de controle. Tinha acabado de sair dois editais muito grandes aí da área de controle e eu decidi largar a área fiscal. Até então eu estava estudando para fiscal. Aí eu larguei a área fiscal e decidi focar para a área de controle, porque saíram dois editais muito bons na área de controle. E vi que a Petrobras tinha algumas áreas lá de TI que tinha uma intersecção ali com o edital da área de controle e falei, bom, vou tentar. Achei que tinha chance, eu sabia, tendo conhecimento dessa mecânica da Sebrasp, essa técnica do chute, eu sabia que tinha jogo para mim, entendeu? Mesmo o tempo estando muito escasso, eu avaliei e considerei que valia a pena eu separar um tempinho, eu separei 2 semanas de estudo exclusivo para Petrobras. Eu já sabia que eu ia aplicar a técnica, eu não ia ter chance se eu não aplicasse a técnica, mas eu sabia que com ela eu ia ter jogo. E eu decidi então separar 2 semaninhas ali exclusivamente para a Petro, né? E você vê, mesmo com tempo super escasso, foi possível obter aí a aprovação. Então você vê como que a técnica é poderosa. É uma técnica de chute muito poderosa e essa técnica ela permite realmente intermediários superarem avançados na Sebrasp. Então, para né, de ficar desanimado, eu sei que quando a gente vê Sebrasp, muita gente fica desanimada, fica ansiosa, fica ali, pensa, putz, por que essa banca? Mas essa banca, se você entende as mecânicas dela, você entende que não é uma banca assim para você ficar com medo. Na verdade é muito contrário, uma banca tranquila, né? Então assim, meio bizarro, né? Você pensar que um dia alguém ia falar para você que Sebrasp é tranquila. Mas é justamente por isso que eu decidi tentar prestar a Petrobras. Eu sabia da mecânica, eu sabia que eu teria chance mesmo com pouquíssimo tempo de estudo. Então vamos lá, pessoal. A Sebrasp, você sabe que ela tem um formato especial de prova. Você sabe que ela tem essa mecânica de uma errada anula uma certa. Tá, mas e daí? Bom, além disso, as provas dela, o gabarito final, elas costumam vir na proporção 50% e 50%, onde 50% são erradas e 50% são certas. Não necessariamente, exatamente 50% e 50%, mas costuma haver algo próximo disso. Ela não costuma desviar muito. Lógico que existe a possibilidade, né? Existe o risco de eventualmente alguma prova desviar muito, mas costuma vir nesse algo próximo, né? Dessa proporção. E, por conta disso, ela é possível usar uma técnica muito poderosa de chute, certo? Essa técnica ela abre margem para intermediários superarem avançados. Porque avançado, por mais bizarro que seja, muitos avançados não usam essa técnica. E é mais intermediário que costuma usar, porque o intermediário ele vê que ele, sem a técnica ele não tem chance de passar na prova. É muito difícil para o intermediário passar na prova. Mas o avançado, mesmo sem usar técnica, ele talvez tenha alguma chance. Então ele fica mais conservador. Quer ver um exemplo? Imagina que eu te dou uma tábua de madeira. Uma tábua aí de, sei lá, 1 metro por 50 centímetros. E fala assim, ó, leva essa tábua aí 3 quarteirões para baixo, tá? Nesse endereço, leva lá. E você tem que fazer o trajeto a pé, né? Tranquilo, certo? Uma tábua de madeira você provavelmente vai conseguir tranquilo. Agora imagina que ao invés da tábua de madeira, eu te dou um espelho muito precioso. Mesmo tamanho, mesmo peso. Você vai executar o caminho agora de uma maneira muito pior. Você vai ficar muito nervoso. A sua execução desse trajeto vai ser muito inferior do que quando comparado à tábua de madeira. Porque agora você vai ficar nervoso. Você tem muito a perder ali, entendeu? É um negócio precioso que você está segurando. E aqui é a mesma coisa. O concurseiro avançado ele sente que ele tem muito em jogo. Se ele resolver chutar, usar a técnica do chute, que existe um elemento de incerteza na técnica do chute, né? Você tá ali chutando realmente, né? Você tem a expectativa de que venha meio a meio, certo? Você tem que ter muita certeza no que você está fazendo, sem confiar no método, você tem que ter treinado o método, entendeu? O método consiste em você ter confiança. Eu vou explicar o método certinho, mas você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. E às vezes o avançado ele não quer tomar esse risco. Então ele vai pelo caminho mais conservador, é a natureza humana, entendeu? Então muito avançado não usa. Isso abre a possibilidade para o intermediário superar o avançado. Então isso abre a chance de ter uma aprovação curtíssima. Uma aprovação ali
3, 6 meses, entendeu? E mesmo se você for avançado, você também tem que ter consciência desse método. Porque ele é valioso até para avançado. O avançado que usa isso aqui pode aumentar muito a nota dele, entendeu? Bom, então vamos lá pro método em si. Como que eu passei usando essa técnica, mesmo tendo pouquíssimo tempo para cobrir as várias matérias novas, né, que eu nunca tinha visto no digital? Bom, preciso contextualizar um pouco, né? E esse concurso da Petro, como é que foi? As características dele. O inicial dele era uns 11 mil, um pouco mais, né? Ainda tinha os benefícios. Quase 6 mil inscritos. 26 vagas, 18 ampla concorrência. Eu acho que tinha umas 100 vagas de CR, um pouco mais talvez. E basicamente no edital só tinha português e inglês, de comum com as matérias que eu estudei para área fiscal, tá? Para área fiscal eu não estava estudando TI, então tinha muita coisa nova no edital, tá? Mas com métodos bons eu sabia que dava para voar muito mais em alguns meses do que outros levam um ou um ano e meio. Eu estava muito confiante no meu método de estudo, eu sabia que eu tinha chance. E sabendo da técnica de chute na Sebrasp, você consegue ver que mesmo nessas circunstâncias e com tempo limitado, é possível. É possível uma aprovação. Se você tiver um método bom de estudo, lógico, né? Agora vamos lá para o método em si, a técnica do chute. Na prova da Petro, teve um total de 120 questões, das quais 9 foram anuladas, né? Então, teve 51 certas, 60 erradas e 9 anuladas no gabarito final, tá? As provas, então, elas costumam girar ao redor ali de meio a meio, tá? 50% certas, 50% erradas. Costuma ficar ao redor disso, desvia um pouco, não costuma desviar muito, existe esse risco, lógico, mas isso pode ser usado a nosso favor. Como é que isso funciona? Primeiro vamos pegar um caso hipotético aqui, tá? Antes da gente olhar para Petro. Você faz uma prova Sebrasp, vamos supor que seja 120 questões, dos quais 60, o gabarito final, veio como certo e 60 como errado. O método aqui, ele consiste em você ver qual dos dois conjuntos aqui, das certas e erradas da sua prova, qual das duas você consegue marcar mais com certeza. Então vamos supor que sejam as erradas. Vamos supor que você conseguiu marcar, para fins do nosso exemplo, 40. Você tem certeza que são erradas, tá? E vamos supor 22, você tem certeza que são certas, né? Normalmente é mais fácil de determinar que uma questão é errada do que ela é certa. O método consiste em você marcar no gabarito final essas 40 como erradas e todo o resto como certas. Vamos ver o que acontece? 40 erradas. Sobra 80 questões. Você marcou tudo como certo. Só que a gente espera que venha mais ou menos meio a meio, certo? No caso, no nosso exemplo, veio exatamente meio a meio. Então você vai fazer marcando tudo como certa, 60 pontos, porque tem 60 certas aqui, né? Só que tem 20 dessas 80 que são erradas, só que você colocou certo. Então você subtrai 20, porque uma errada anula uma certa. Sua nota final vai ser 80. 80 pontos de 120. Cara, isso é uma nota muito alta para a Sebrasp. E lembra que você não é um cara avançado. Então, 80 de 120, isso aqui dá 66,67%, tá? Isso é uma nota muito boa na Sebrasp. Agora, vamos ver algumas alternativas que você poderia ter feito. Vamos supor que você queira ali, não, eu vou marcar essas que eu tenho certeza e vou deixar em branco o resto. Se você fizer isso, você vai tirar 62 pontos de 120. Isso é só um pouquinho mais de 50%. Isso não é uma nota normalmente boa o suficiente para você ter uma boa chance de briga, de aprovação, entendeu? Então esse caminho aqui não é bom. Vamos supor que você fala, vou marcar essas 22, essas 40, e das remanescentes 58 eu também vou tentar marcar. Só que é o seguinte, essas 58 você provavelmente vai tirar algo bem próximo de zero. Pode ser que você tire um pouco negativo, um pouco mais de zero, entendeu? Mas vai ficar bem próximo. Por quê? A sua taxa de acerto, pode ser que você tenha uma taxa de acerto de 70%, 60% em Sebrasp, mas você tem que lembrar que as fáceis são essas, as que você sabe são essas. Essas 58 questões remanescentes, você não tem a mínima ideia da resposta, entendeu? São questões difíceis para você. São questões médio difícil. As que você já sabia, você já marcou aqui. Sobrou essas 58. 58 difíceis, médio difícil, que você não tem certeza da resposta. Você não tem coragem suficiente para chutar e falar, ó, beleza, vou incluir como esse tipo de questão, uma questão que eu sei fazer. Vai ser meio que na sorte. Então, sua taxa de acerto aqui provavelmente vai girar ao redor de 50%, talvez um pouco mais.
Então seu saldo final aqui pra gente vai ser 0 ou algo próximo disso. Talvez um pouquinho mais, dependendo um pouquinho menos, entendeu? Então assim, dessas alternativas, a de longe, a melhor, seria você optar pelo método. Que sua nota vai lá para cima, essa nota aqui é boa. Agora, vamos ver para um cara avançado, né? Esse exemplo aqui a gente viu um cara intermediário. Vamos para o cara avançado. Mesmo exemplo, essa mesma hipótese. E vamos supor que o cara avançado, ele soube lá marcar, por exemplo, 50 como erradas. 50 como erradas, dá 60, então ele marcou 50. E ele soube marcar 38 certas, digamos assim. 38 certas. Se ele decidir, ó, vou marcar essas, eu não vou chutar mais nada. Eu vou só com isso aqui, pronto. Então ele vai fazer 88 pontos. Que é uma nota muito boa. 88 pontos. 88 pontos é 73%. 73,33%. Então ele fez aqui 73,33%. Agora, se ele resolver chutar o resto, lembra, são questões difíceis. Ele pode ser que ele acerte um pouco mais, né? Então, das 88, das 32 são 120 questões totais, falta 32, né, para completar. Então, das 32 remanescentes, vamos supor que ele tenha uma taxa de acerto um pouco maior que a metade, porque o cara é avançado, ele vai ter um pouco melhor, mesmo sendo 32 questões difíceis para ele. Talvez ele consiga tirar alguns pontos aqui. Então, vamos supor que ele consiga tirar 3 pontos aqui. Né, no saldo final, deu 3. Então, a nota final dele seria 3 mais 88, que dá 91, que dá 75,83%, que é uma nota muito boa. Mas, vamos ver se ele aplicar o método, o que acontece. Então, o método aqui, o avançado aplicando nessa situação, como ficaria? Ele marcou 50 erradas, a gente espera que venha meio a meio, né, a expectativa, então ele vai marcar todas as outras 70 como certas. Dessas 70 certas, a gente sabe que 60 são certas, né, veio como certa no gabarito final, e 10 são erradas, mas ele marcou como certas. Então a nota final dele vai ser 50 mais 60 menos 10. A nota final dele vai ser 100 de 120. 100 de 120. 100 de 120 dá 83,33%. Isso é uma nota muito alta na Sebrasp. É absurdamente alta uma nota dessa. Então você vê, até mesmo pro avançado, que consegue marcar muita coisa, faz muito sentido ele usar esse método. Você vê, se ele só tivesse marcado os que ele sabia, ele teria feito 88, que dá 73,33, que é muito bom, é excelente essa nota. Porém, se ele só aplicar esse método, a expectativa é que ele consiga 83%. Diferença de 10%. Né? Com essa hipótese aqui, pode ser que ele acerte mais, mas mesmo assim, ó, você vê que vai ser difícil chegar aqui nos 83%. Ele tem que acertar muito, ele tem que ter um saldo muito alto aqui dessas remanescentes. E são remanescentes difíceis, que ele não tem certeza da resposta, todas são questões assim, que ele não conseguiu tirar de letra. São questões difíceis, médias, alto nível, difícil. Então assim, ele vai ter um saldo baixo aqui. Vai ser difícil ele bater. E aqui é o método, você vê, o cara não tem nem que pensar, só tacar tudo certo. Então você vê que é um método muito poderoso. Agora vamos olhar para Petro, como é que foi. Na Petro, a gente viu que também eram 120 questões, só que tinha 51 certas, 60 erradas no gabarito final, né? E 9 anuladas. Eu não achei meu caderno de prova, mas eu lembro que eu fiz 38, se eu não me engano, eu marquei 38 erradas. E eu lembro que eu errei 2. Então assim, 38 erradas eu marquei, eu tinha convicção, tinha certeza que estava certo. Só que mesmo dessas aqui, eu errei 2, tá? 2 na verdade eram certas. Então vamos fazer a conta. Eu apliquei o método. 38, marquei como erradas. Só que 2 eram certas. Quando você erra nessa situação, a que você tinha certeza, na verdade, que era errada, era na verdade certa. Então você tem que fazer assim, né? Como foram 2, você tira essas 2, menos 2 aqui, porque na verdade eram certas. Só que você tem que subtrair mais 2 pontos, certo? Porque uma errada anula uma certa. Então meu saldo final daqui é 34. E dessas 38, na verdade 36 eram realmente erradas. Ou seja, como veio 60 no gabarito final, ainda falta 24. Agora eu peguei as 82 restantes e eu marquei tudo certo. E então, marquei tudo certo e vamos supor
que dessas 9 anuladas, como não tem um caderno de prova, vamos supor que elas estão todas aqui. E eu acho que realmente foi isso, acho que elas estavam todas aqui nessas 82. Então, 82 certas, 51, tem no gabarito final 51 certas, então eu vou fazer 51, só que lembra, eu errei duas aqui, então tem que tirar 2, certo? Então, a gente adiciona isso no meu saldo final de pontos. Porém, então, dessas 51, a gente sabe que tinha 24, no meio dessas 82, tinha 24 erradas, que eu marquei como certo. Então a gente tem que subtrair 24, certo? Porque aqui tinham 36 erradas, total 60 erradas, 36 para 60, 24. Então eu errei 24, porém tem as anuladas, mais 9. Isso aqui, então dá 51 menos 2, 49, mais 9 dá 58, menos 24 dá 34. Então, mais 34 pontos. Soma com esse meu 34, dá 68 pontos. E essa foi minha nota final, 68 pontos de 120. E com essa nota, eu já consegui ser aprovado e ficar ali nos top 50 no concurso. Concurso com 6 mil inscritos, eu consegui ficar no top 50. Essa nota aqui dá mais ou menos 56,67%. Já foi suficiente para ser aprovado e nomeado. Então você vê que é uma técnica muito poderosa. Ela realmente permite intermediário. Lembra que eu tive pouquíssimo tempo para cobrir as matérias do edital. Então assim, ela permite o intermediário superar avançados, certo? É uma técnica muito poderosa. Então vamos lá, pessoal, vamos voltar lá pro mapa. Então agora que a gente viu alguns exemplos, pessoal, é importante, vamos relembrar alguns pontos, né? Vamos comentar alguns pontos aqui. Tem alguns riscos. Lembra que a prova pode vir, o gabarito final, muito... tem um risco, né, dela vir muito diferente da proporção meio a meio. Agora, se acontecer isso e você usou a técnica, aí vai depender da sua sorte, de qual lado você ficou, né, das marcações, entendeu? Você pode ser tanto muito prejudicado quanto muito beneficiado por isso. Mas a expectativa, idealmente, é que ela venha ali próximo do meio a meio. E alguns lembretes. Lembra que ter certeza de que uma coisa é errada é diferente de ter certeza que ela está certa. Normalmente é mais fácil você ter certeza que a questão está errada do que está certa. Dominar 2 ou 3 matérias te ajuda muito no método. Por quê? Se você domina 2 ou 3, se tu sai o edital lá e você domina 3 matérias, maravilha. Agora se você tem pouquíssimo tempo, você ainda tem chance de briga, porque se você conseguir ser intermediário em todas as outras, você não precisa ser avançado no edital inteiro. Se você conseguir ser intermediário nas outras, você ainda tem chance, alguma chance, entendeu? Lógico que o ideal é você ser avançado em tudo, mas estamos trabalhando aqui com tempo limitado e tal, sabe? Pelo menos você tem alguma chance, pelo menos. Então assim, você não precisa ser avançado em tudo. Cara, isso muda o jogo. Essa técnica dá uma chance de briga. Por isso, você deve ver a Sebrasp como algo bom. Não é algo assim, nossa, a Sebrasp é terrível, né? Então acho que agora dá pra ver que não é a pior banca pra você, se você for um intermediário. Se fosse uma banca que é 5 alternativas, cara, a chance de você ganhar dos caras avançados é quase zero. Não tem uma técnica assim que vai te dar vai compensar tanto o jogo pra você, sabe? Não tem nas 5 alternativas. Essa mecânica de uma errada nula uma certa e o fato de vir ali próximo do meio que te dá essa possibilidade. Se é uma banca ali do estilo de prova tradicional, já era. Já era. Aí é só realmente na habilidade pura, você tem que estudar muito e se tornar avançado também. Outro ponto é, atente-se às mínimas. Lembra que, apesar de existir esse método e tal, existe mínima na básica, na específica e no geral. É um ponto que você não pode esquecer, você tem que tirar essa nota mínima. E lembra de treinar simulados. Eu treinei muitos simulados assim para pegar aquela intuição de, eu tenho certeza, eu realmente tenho certeza disso aqui e ter uma precisão boa nessas questões que você fala que tem certeza. Você tem que praticar. Você tem que treinar essa sua intuição, porque muitas vezes você acha que você tem certeza. Então assim, você pega 30 questões e você fala, tenho certeza do gabarito dessas 30. Aí vai ver você errou 10 nessas 30. Então, essa sua capacidade de falar, tenho certeza e realmente acertar, ela tem que estar muito bem treinada. Às vezes você tem certeza e você erra muito mesmo assim. Você acha que você tem certeza, mas na verdade a sua interpretação ali está muito ruim, entendeu? Você tem que treinar para você ter coragem no dia. É importante você ter, sem treinamento, sem prática, você não vai ter o mental para usar isso no dia da prova. No dia da prova você vai ficar muito nervoso. Você
vai pensar mil coisas ali no dia da prova, entendeu? Então você tem que estar com a prática ali bem executada, já ter bastante treino em casa, para você não ter nenhuma surpresinha, não ficar na dúvida ali no dia da prova. Então, algumas considerações finais, pessoal, é que ainda assim tem que estudar. Mesmo essa técnica, ela requer que o candidato seja no mínimo intermediário, né? Então, realmente não tem saída, vai ter que estudar. Por óbvio, quanto mais forte você tiver na prova, melhor. Mesmo com o método ou sem o método, quanto mais avançado você tiver, melhor. Preciso nem falar isso aí, né? E, cara, tá tendo muita prova boa, pessoal. Eu sei que vai ter a prova aí do técnico TCU, vai ter do auditor do TCU também. A gente viu ali no termo de referência que provavelmente vai ser a Sebrasp, né? Tá a previsão ali de Sebrasp. A previsão é que sejam 200 questões, certo ou errado. Não sei se vocês viram, mas vai ser voltado para TI, né? Essa prova do auditor do TCU. Mas assim, pessoal, não, eu não sei se você tá mirando muito no TCU, mas mesmo se não passar no TCU, lembra que tem muitas outras provas de controle boas saindo. Tem muitos tribunais de conta dos estados saindo. Tem a CGE São Paulo. Provavelmente vai ter a CGU também, né? Foi feito o pedido de concurso. Então, assim, tá tendo muita prova boa na área de controle. Só porque você não passou em uma agora, não quer dizer que o mundo acabou. Você continua estudando. Uma hora você passa. Tem ali uma perspectiva de médio e longo prazo. Olha o campo como um todo, seja estratégico. Imagina se eu tivesse, na época que eu estudava para fiscal, eu estava mirando muito na Receita Federal e no Cefaz São Paulo. Então imagina que eu não tivesse feito essa troca para de controle. A Receita ela começou a nomear final de 2023, 2 anos depois. Então eu teria estudado por mais 2 anos. Se eu não passasse na Receita, eu ainda ia estudar, ou passasse no caso de reserva, tivesse que esperar, cara, eu ainda tá estudando, esperando o Cefaz São Paulo. Nem teve o Cefaz São Paulo ainda. Cara, eu podia estar ainda, sei lá, 3 anos estudando. Cara, que demência, entendeu? Tá louco. Então, seja flexível, seja estratégico. Não seja bitolado. Isso pode poupar anos da sua carreira de concurseiro. Só você ali adotar uma postura estratégica, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se possível, deixa um comentário aí, né? Se quiser, se inscreve no canal. Planejo botar ainda muito vídeo que acho que pode te ajudar muito. Alguns tópicos assim que eu quero falar é Anki. Anki me ajudou muito nessa jornada e eu tenho muita coisa para ensinar do Anki, que eu não vejo mais ninguém ensinando. Anki é uma coisa muito profunda que tem muito potencial de ajudar você na sua memória, no seu aprendizado, mas tem que saber usar. E eu vejo muita coisa assim, muita coisa do Anki que não é ensinada, não vejo ninguém ensinando. Eu quero na verdade eu quero fazer uma sequência de vídeos do Anki. Vamos ver se eu consigo, tem muito tópico aí para fazer vídeo, muito tópico interessante. Então, se você tem interesse, já se inscreve aí no canal, acho que pode te ajudar, pode facilitar a sua vida aí nessa sua carreira. E é isso, pessoal, forte abraço e bons estudos.